Por muito tempo, nos ensinaram que o ego era um inimigo, um obstáculo a ser vencido, negado, anulado. E por isso, muitos de nós entraram numa guerra interna, tentando se livrar de uma parte de si mesmos. Mas Yeshua, através das canalizações da Pamela Cribe, nos convida a olhar o ego de um outro lugar, com compreensão. Segundo Jesus, o ego nasceu como uma ferramenta da alma, uma espécie de armadura temporária, necessária para a alma experimentar a separação, a individualidade e o esquecimento temporário da unidade. Foi através do ego que aprendemos a nos mover neste mundo, a formar uma identidade, a fazer escolhas, a nos proteger quando ainda não tínhamos maturidade energética para acolher tudo o que sentíamos. O ego é como as rodinhas da bicicleta na infância. Ele nos deu equilíbrio enquanto ainda não sabíamos pedalar sozinhos pela estrada do espírito. Sim, ele se fecha, ele se defende e ele teme. Mas tudo isso foi uma tentativa de nos manter seguros em um mundo que parecia hostil. O problema não é o ego existir. O problema começa quando esquecemos que ele é só uma etapa e passamos a deixá-lo, a conduzir toda a jornada. O Bashar, canalizado pelo Daryl Anka, também nos ensina que o ego não veio para ser destruído. Ele diz, você não veio aqui para matar o ego, veio para educá-lo, para integrá-lo à sua consciência superior. O ego, segundo ele, é o foco da consciência na realidade física. Sem ego, não haveria experiência aqui. O que causa sofrimento não é o ego em si, mas o medo que ele carrega. E esse medo nasce da desconexão com a alma. Quando o ego tenta controlar tudo, quando se desespera, quando sabota, na verdade ele está te dizendo, eu me esqueci quem eu sou. Me ajuda a lembrar? Essa é a chave da transição. Não lutar contra o ego, mas estender a mão. Não querer vencê-lo, mas ouvi-lo. Não querer empurrá-lo para as sombras, mas trazê-lo para a luz do coração. Yeshua diz que o ego é como uma concha que protege uma semente. Num primeiro momento, ela é totalmente necessária. Mas chega um tempo em que a semente precisa romper toda aquela casca. E não porque a casca era ruim, mas porque ela cumpriu com o seu propósito. E Bashar complementa. O ego equilibrado é o executor da inspiração. Quando o eu superior inspira, o ego age. Sem resistência, sem drama, sem sabotagem. Eles trabalham juntos, como dois aspectos de uma mesma consciência. A jornada espiritual, então, não é sobre se tornar alguém sem ego, mas é sobre permitir que o ego se renda ao coração. É sobre deixar que a alma guie e que o ego sirva. Como um cavalo que, quando bem treinado, carrega o cavaleiro com força, beleza, direção. Negar o ego é como negar a infância depois de ter crescido. É esquecer que foi através dele que você aprendeu a se mover neste mundão. A questão não é regressar, mas sim agradecer e seguir. Quando olhamos para o ego com compaixão, ele relaxa. Quando paramos de querer eliminá-lo, ele deixa de se defender. E então surge um novo espaço dentro de nós, o espaço da integração. Nesse espaço, a sombra e a luz se conversam, o ego e o espírito se abraçam, o controle dá lugar à confiança e a guerra interna começa a se dissolver. Se você sente que ainda está em conflito com o seu ego, talvez não seja a hora de lutar mais forte, mas de escutar mais fundo. Pergunte a ele, o que você está tentando proteger? Escute. Há uma criança ali com medo de não ser amada. Há um coração ferido querendo ser reconhecido. Trazer o ego de volta ao coração é um dos maiores atos de amor próprio. É um passo essencial no caminho da ascensão. E a ascensão não é um movimento de rejeição da matéria, da forma,
da identidade é um movimento de luz que abraça todas as partes, inclusive aquelas que julgamos menores ou imaturas. No fim, o ego também faz parte dessa dança divina. Ele não veio para ser descartado, mas para ser iluminado. E quando isso acontece, ele se torna um servo fiel da sua alma. Um canal por onde a luz pode agir, transformar, co-criar. O ego não precisa ter um fim. Ele precisa se lembrar. E essa lembrança começa quando você escolhe amar até mesmo aquilo que um dia aprendeu a rejeitar.